tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tá todo mundo aí? Boa tarde, boa tarde. E aí, pessoas? Como vocês estão? Gente, antes de começar a nossa aula, todo mundo conseguiu. Boa tarde, Gustavo. Está aqui assistindo. Olá, Lucas. Gente, vocês estão, conseguiram baixar os exercícios? Todo mundo conseguiu pegar? Eu botei lá também, se não me engano, um conteúdo explicativo na nossa página. Hoje é a nossa aula de concordância e tempos verbais. Vou dar uma passada nesses tempos verbais aí compostos, que o pessoal ficou um pouco de dúvida na última aula e pediu para que fizesse a revisão. E aí, pessoas? Deixa eu ver quem mais está aqui na nossa sala. José, Gustavo, Marcos. E aí, todo mundo conseguiu baixar o exercício, gente? Boa tarde, Marcos. Todo mundo conseguiu baixar, gente? Todo mundo uns minutinhos para ver se o pessoal consegue conectar, né? Horário de almoço, o pessoal chega um pouquinho atrasado, a gente dá sempre uns minutinhos para poder dar tudo certo. Deixa eu ver aqui nos comentários que não quer ir. Aí. Ok. Foi um exercício só sobre tempos compostos e verbos, né? A gente dá aquela revisada. Podem mandar as dúvidas de vocês, eu consigo ver em tempo real. Você tem noção de quanta coisa tem que a gente poder ver em tempo real. Bom, enquanto eu aguardo o pessoal chegar, eu vou colocando então pra gente as frases pra gente poder começar a analisar as estruturas. Tá certo? Sei que tem um pessoal que está almoçando ainda. Deixa eu dar um ok aqui. Vamos lá, deixa eu colocar a primeira frase da gente aqui. E essa frase tenho certeza que vocês já viram, tá? Mas eu vou repetir ela para chegar nos tempos compostos. Liga o ar-condicionado. Meu Deus, como é aqui.
Podemos? E aí eu vou já partir para... Vou explicar o conteúdo. E aí depois a gente parte para a questão dos nossos exercícios. Eu vou fazer junto com vocês, vai matando as dúvidas e vai realizando. Todo mundo aí? Todo mundo pronto? Sim, não, sim. Vai me falando aí, gente, pra gente poder começar. Podemos? Ok, Marcos, ok. Vamos lá? Gente, olha só, para a gente poder entender verbos, que eu já vou entrar em verbos também hoje, a gente precisa revisar uma questão de concordância. Deixa eu ver se essa altura dá. Olha só, o que é concordância? Tem a ver com o verbo. Muita coisa. Se a gente parar para pensar que sempre você vai ter o verbo concorda, ele concorda com o sujeito, você não vai ter dificuldade em entender tempos verbais. Verbo concorda com o sujeito. Verbo concorda com o sujeito. Fato, tá? Se você acha o sujeito da estrutura, você vai facilmente conjugar esse verbo de acordo com a pessoa correspondente. Tá certo? Bom, passo a passo para a gente poder entender isso. Se eu falo que o verbo concorda com o sujeito, eu tenho os seguintes exemplos para vocês. Os professores da turma chegou ou chegaram. Eu tenho aqui dois verbos para que você escolha um para concordar. Quem é o sujeito da frase? O sujeito da frase todo é os professores da turma. Este é o meu sujeito. Agora eu preciso achar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é quem vai concordar com o verbo. Porque se você concordar os professores da turma, chegou. Você vai me dizer que é esta concordância. Se você me disser que são só os professores, chegaram. Então a primeira coisa que você deve fazer para entender a concordância é achar o núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? A parte mais importante da estrutura oracional. Fato. Então vamos lá, gente. Quem é o núcleo deste sujeito aqui? Turma, da turma ou os professores? Com certeza você vai me dizer que são os professores. Isso aqui é adjunto adnominal, porque faz referência a professores, e da turma vai ser o adjunto adnominal, que faz referência a professores. Já falei para vocês sobre adjunto adnominal, vou falar novamente para a gente fixar isso na nossa mente, né? Adjunto adnominal é uma relação entre as classes dos nomes, né? Você tem substantivo, que vai ter o adjetivo, que vai ter uma relação com o substantivo, você vai ter o numeral, que vai ter uma relação, o artigo, eles vão se relacionar entre si. Esse é o adjunto adnominal. Fato. Já falei sobre essa aula, já dei essa aula, tá? Bom, então os professores é o núcleo. Os professores chegaram tarde. Ok? Você achou o núcleo do sujeito e fez a sua concordância. Fato. Agora, eu tenho os professores, os alunos, estava ou estavam em sala de aula. Perceba aqui, eu tenho agora o que a gente chama de sujeito composto. Por que é um sujeito composto? Qual a diferença do sujeito simples e do sujeito composto? A diferença está aqui entre os núcleos. A quantidade de núcleos é que vai direcionar o meu sujeito sendo simples ou composto. Então eu tenho aqui, ó, alunos, professores. Galete, mas olha só, o núcleo sempre será uma palavra? Sim, o núcleo é sempre uma palavra. Tudo que vier próximo do núcleo do sujeito só pode ser o que a gente chama de adjunto adnominal. Pois o que? Professores. Pois o que? Alunos. Isso é adjunto, ali é adjunto. Até aí todo mundo sobrevive, né? Então eu tenho aqui dois núcleos, o que a gente chama de sujeito composto. Se é composto,
professores e alunos estavam em sala de aula no Meet. Ok? Por que são professores e alunos? Porque você tem dois núcleos, sujeito composto. E aí agora, então, eu vou lembrar para vocês uma estrutura que poucos levam em consideração, não fazem, não sei porquê, né? Estava ou estavam em sala de aula o professor e os alunos. Gente, perceba uma questão. Aqui, ambas frases estão no que a gente chama de ordem direta. O que significa essa ordem direta? Sujeito mais verbo mais complemento. Isso é ordem direta. O que significa isso? Que todos os termos estão no seu devido lugar. Não houve inversão. Na frase de número 3, vou colocar aqui de número 3. Na frase de número 3, eu tenho o destaque para o verbo. Eu começo com o verbo. Então perceba, estava ou estavam em sala de aula o professor e os alunos. Bom, eu preciso achar então aqui o núcleo do meu sujeito, porque esta frase está na ordem inversa. Então vamos começar a perceber isso, gente. O professor e os alunos estavam em sala de aula. Esse é o meu sujeito. Núcleo do sujeito, professor, alunos. Agora eu tenho dois núcleos, sendo um no singular e o outro no plural. Fato. Como é que eu vou fazer a concordância, então, nessa circunstância aqui? Você vai fazer o que a gente chama de concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? Você vai concordar com o primeiro núcleo mais próximo de acordo com a sua estruturação. O professor está no singular, então estava o professor e os alunos em sala de aula. Estava em sala de aula o professor e os alunos. Vou repetir. Por que não pode ser estavam, já que você tem dois núcleos aqui? Você tem dois núcleos, sendo um no singular e outro no plural, sendo que você vai fazer a concordância atrativa com o termo mais próximo. Se o termo mais próximo está no singular, é estavam e não estava. É estava e não estavam, perdão. Ok? Por que eu estou revisando concordância? Porque para fazer tempos verbais, você precisa saber quem é o núcleo do sujeito. Verbo concorda com o sujeito. Se você não acha o sujeito da estruturação, você nunca vai concordar certo. Você vai sempre achar que o verbo está conjugado no tempo errado. Deixa eu dar um ok aqui. Foi. Vamos fazer print da tela então. Eu vou aguardar alguns minutinhos. Antes da minha aula acabar, eu quero fazer um print dessa tela com todo mundo aí, tá, gente? Deixa eu sair daqui para fazer a print da tela. Vai, faz o print da tela. Eu quero fazer uma foto pro meu WhatsApp. Dessa tela de vocês aqui, dessa minha vida de professor e artista, que eu estou me sentindo um artista, né? Com esse monte de câmera ligada. Posso?
Vou botar no meu status. Mas essa foto ficou feia, hein? Mas eu queria que aparecesse tudo. Verdade. Depois eu faço. Vou apagar, hein, gente? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu pegar aqui o pano. Vou apagar aqui e vou dar mais agora os casos de concordância. E agora esses casos de concordância são com tempos compostos. Esse varal de roupa que colocaram aqui pra gente pegar o chão. Cada situação deixa eu obrigado a passar por isso inteiro. Aqui, olha só. Os bastidores da notícia. Gente, eu vou revisar também o verbo haver, porque senão não vai entender na outra estrutura. Deixa eu só... Ih, ficou lindo agora. Olha como ficou, Cristiano. Só um minutinho, gente. Enquanto isso, vamos falar de iogurteira, tá? Vamos falar de coisa boa, de iogurteira. Senão esse quadro manchado vai me dar um problema. Acho que melhorou, né? Deixa eu dar uma secada nele aqui rápida. Foi. Vamos antes falar do verbo haver? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Tempos compostos, e aí sim mora a nossa dúvida. Nossa não, é de vocês, né? Os tempos compostos, eles são formados a partir do uso de verbos ter e haver. Tá? Mas espera aí, galera, eu posso formar locução verbal com quantos verbos? Gente, deixa eu ficar para cá para poder aparecer, né? Locução verbal, a gente pode formar até com 5 verbos, 6 verbos, vai ficar de acordo com a critério das estruturações oracionais, tá? Já falei para vocês isso daquele exemplo, né? É preciso saber viver. Isso é um tempo composto. Entendem? Então, assim, dizer para vocês quantos tempos você consegue formar, com quantos verbos você consegue formar tempos compostos, isso é muito relativo. Eu não consigo te precisar essa informação. Porém, normalmente você vai veicular os verbos ter e haver como maiores estruturações. Posso formar tempo composto com o verbo ser ou estar? Pode, você vai ver algumas estruturas formadas com o verbo ser ou estar. Mas antes disso, da gente começar a falar dos verbos e tempos compostos, a gente precisa entender a concordância do verbo haver, gente. O verbo haver, ele é impessoal. Quando eu falo que o verbo haver é impessoal, significa que ele não vai constituir sujeito. Ele não tem sujeito. Impessoal é isso. Se eu falo assim, cara, esse verbo é pessoal, o que significa isso? Significa que ele tem sujeito. Ok? Esse verbo é um verbo de ligação. Se ele é um verbo de ligação, liga predicativo ao sujeito. É um verbo de ligação. Ok? Ah, não, esse verbo é só um verbo de ação, é um verbo de estado. Os verbos são classificados dessa forma. Nesse caso aqui, o verbo é impessoal, sempre que ele for no sentido de ocorrer, tempo, existir, deixa eu ver se dá para ver ali, dá, existir, tá? E tempo decorrido.
ele será um verbo impessoal. O que significa isso? Que ele vai ser invariável, que ele não vai ter conjugação, tá? Então vamos lá, gente. Olha o exemplo que eu tenho para vocês aqui, ó. Fazer um H decente, né? Pronto. Hão nesta nova era casamentos felizes. Existem nesta nova era casamentos felizes. Tenho aqui para vocês dois exemplos. Há ou hão nessa nova era casamentos felizes? Existe ou existem nesta nova era casamentos felizes? E agora, como vai ser a concordância? Melhorou, né? Tava feio. E aí, como será a concordância? Minha barriga está parecendo tudo lá no vídeo. Como será a concordância? Há ou hão, gente? Respondam para mim aí, por favor. Rian, há. Marcos, há. Lucas, há. Olha só, quer saber qual deles? Está sendo utilizado no lugar de existir. Existem casamentos felizes? Existem casamentos felizes? Se existem, significa que não há flexão do verbo. Há nesta nova era casamentos felizes. Por que há sem conjugação? Porque ele está sendo utilizado no lugar de existem. Se você sabe que aqui é há, nesse aqui provavelmente você também vai acertar. Por quê? Porque você vai falar para mim que existem casamentos felizes. Por que existem? Aqui ele é pessoal. O que significa isso? O verbo existir sempre será pessoal. Quem é impessoal é o verbo haver no lugar de existir. Mas o verbo existir é pessoal. O que significa isso? Que ele sempre concorda com o sujeito da estrutura oracional. Ele sempre vai concordar com o sujeito. Matamos essa dúvida, gente? O verbo existir é pessoal. Pessoal significa o quê? Tem sujeito. O verbo haver é impessoal. Não tem sujeito quando no lugar de existir substitui e vira o quê? Existem. Ok? Façam um print aí da tela de vocês, vou apagar.
Fizeram um print, gente? Já posso? Posso? Gente, se não falar assim, eu posso apagar. Vou apagar, hein? Vocês estão copiando. Vou apagar, hein? Ok. Vocês precisam me dizer o que eu posso fazer aqui, senão eu não sei. Aí eu apago alguma coisa, vocês estão copiando. Ai, espera mais um pouquinho. Digam aí pra mim o que eu posso fazer. Ok, vamos lá então. Pronto. Agora a gente já falou do verbo haver. Vamos fazer agora as concordâncias dos casos em que há dois verbos. Dois verbos, né? E aí o pessoal bate, quebra a cabeça aí para achar quem é a concordância de quem. Só um minuto. Deixa eu secar ali o nosso quadro. Vamos lá. Dá uma forcinha aqui para ele secar mais rápido. Secou, ficou ótimo. Deve ou devem existir alunos aprovados nessa turma. Hão de haver bons alunos na turma. Hão de existir alunos aprovados. E a última, eles haviam ou havia comprado um carro. Frase número 1, 2, 3, 4. Frase número 1, gente. Quem é o verbo que concorda aí? Deve ou devem existir? Deixa eu atualizar aqui, só um minuto na minha tela de touch. Estou me sentindo um nojo com esse monte de câmera em cima de mim. Rian deve, Lucas devem, Marcos devem.
Tá faltando o Gustavo. Cadê o Gustavo? Saiu? Pedro, o que você acha? Ah, ele deve estar com problema na internet, né, Rian? Gente, eu tô assim chocado com o tamanho da minha barriga. A minha pança nesse vídeo fica até assim. A minha pança tá muito grande nesse vídeo. Eu tô com vergonha. Tô até triste com isso. E aí, gente? Se você partir da premissa, ou seja, que você já entendeu isso, que o verbo existir, ele é pessoal, o que significa isso? Que ele tem sujeito, ele vai sempre concordar, e nesse caso, o que vai acontecer? Os verbos auxiliares, né, vão concordar junto com ele. Então você vai ter o verbo existir pessoal, então devem existir alunos aprovados. Por quê? Se esse aqui é pessoal, esse aqui também será pessoal. Vou escrever aqui, ó. Pessoal. Ok? Não tem como você dizer que esse aqui é pessoal e esse aqui vai ser impessoal. E não tem como você dizer que esse aqui é impessoal e esse aqui vai ser pessoal. Gente, por que minha barriga tá grande? Minha barriga tá grande, pançudo, Cristiano. Gente, desculpa, vamos lá. Tô ficando triste só de ver esse vídeo. Vamos lá. Não é possível, deve ser da blusa. Com vergonha, nunca tive expansão. Vamos lá. Entendido, gente? Significa que esse aqui é pessoal, esse aqui o auxiliar será pessoal. Esse aqui é impessoal, esse aqui será impessoal também. Próxima. Há ou onde haver bons alunos na turma? Rian, há. Haver no sentido de existir, ele é o quê? Eu vou botar em cima que você vai aparecer aqui, né? Impessoal. Se esse aqui é impessoal, esse aqui será o quê? Impessoal. Esse é impessoal porque esse é impessoal. Então, há de haver bons alunos na turma. Ok? Marcos, Vinícius também há de haver. E na próxima, há de existir ou hão de existir? Marcos acredita que é hão. Lucas, hão. Rian, hão também. Vamos ver então, gente. Existir. Qual é a regra do verbo existir? Ele é o quê? Pessoal. Se ele é pessoal, o que significa? Que o seu auxiliar será pessoal também. Então, o seu verbo vai o quê? Flexionar. Vai ser pessoal. Pera aí, galera, agora você me confundiu. Você disse que o verbo haver, ele sempre será impessoal.
Eu não estou te confundindo, eu só estou te mostrando que o verbo haver pode desfilar nessa pessoalidade e impessoalidade de acordo com o verbo principal. O primeiro auxiliar, o segundo da ação, verbo principal. Então, peraí, nesse caso aqui, ele vai ser pessoal porque ele acompanha o verbo existir, que é pessoal. Se aqui fosse impessoal, aqui seria impessoal. Ok? Que foi o caso daqui, ó. Haver impessoal, a impessoal. Por que aqui é impessoal? Porque ele está sendo utilizado no sentido de existir. O auxiliar dele também será o quê? Impessoal. Eles haviam ou eles havia comprado um carro. Última frase e aí a gente entra nos nossos verbos. Apesar que a gente já está falando de concordância, está falando de verbo, mas vamos revisar tempos, né? Marcos havia, estou em dúvida. Rian haviam. E agora? Vou fazer uma central de votação. Olha a resposta aqui, ó. Tempos compostos, ter e haver. Quando tempos compostos, locução verbal, haver no sentido de ter é isso aí, Rian. No sentido de ter, ele é o que? Pessoal. Haviam. Parabéns, Rian. Isso aí, garoto. Tem alguém estudando, hein? Vou esperar fazer o print da tela, que vocês fazem sempre. Vou escrever aqui o sentido de ter, para você saber, tá? E é uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Vai flexionar o primeiro e o próximo verbo vai estar no que a gente chama de particípio passado. Quem flexiona na locução verbal? Sempre o verbo auxiliar. O primeiro auxiliar, o segundo da ação. Estou chocado com o tamanho da minha pança. Sinceramente. Estou triste. Posso dar um joinha aí para eu apagar? Sei que a maioria acaba copiando na hora, né? Vamos lá então. Deixa eu apagar aqui o meu apagador profissional. Professor, o último verbo da locução sempre vai determinar o que os outros verbos irão concordar? Como assim, Rian? Olha só, o último verbo ele é o verbo da ação. Quem flexiona é o verbo auxiliar. Os alunos haviam feito o exercício. As meninas tinham comprado um bolo surpresa. Ok? Perfeito.
Estão gostando desse novo modelo de aula, gente? Não esqueça de deixar seus comentários, deixar o seu like. Muito bem. Revisei agora os verbos ter e haver. Agora nós vamos para a revisão de tempos e verbos, né? Os modos, acho que aqui dá para fazer. São as estruturas em que os verbos serão conjugados. Eu tenho indicativo, eu tenho subjuntivo e eu tenho imperativo. Já foi. E imperativo. Professor, tá. O indicativo sempre vai expressar certeza, enquanto o subjuntivo vai expressar dúvida. O imperativo, ordem ou pedido. Fato. Para o indicativo, eu vou colocar aqui de novo. Para o indicativo, você tem o presente, você tem o pretérito. Esse pretérito, a gente chama ele de passado. O pretérito é perfeito. Ele é imperfeito. Ou ele pode ser mais que perfeito. Eu ainda tenho o futuro. O futuro do indicativo, tudo isso no indicativo, tá? O futuro do indicativo, ele é do presente ou do pretérito, também conhecido como passado. O subjuntivo, ele vai ser formado a partir do presente, pretérito e futuro. O presente o subjuntivo, ele é formado pelo uso das partículas que, se e quando. Mesmo que não apareça essas partículas, você pode ter certeza que elas vão aparecer de forma implícita, de forma subjetiva, a conjugação dessas estruturas, tá?
O presente, gente, acontece agora. Eu pulo, tu pulas, ele pula, nós pulamos, ok? Acontece agora. O pretérito perfeito já acabou. É um passado que está terminado, acabou. Então você tem, ó, pulou, dançou, brincou, escreveu. Estão concluídas, acabaram no passado. O imperfeito acontecia, mas foi interrompido. Tem gente que fala, tá no passado, tá acontecendo no passado. Não, foi interrompido, por isso que continua. Essa é a diferença, ok? Então vamos lá, ó. Se está interrompido, pulava, dançava, brincava, escrevia, foi interrompido. O mais que perfeito é só você lembrar do futuro e sem o acento, é o urá. Pular, a dançar, a brincar, a escrever, e está em relação a outro passado. O futuro do presente é parecido com o mais que perfeito, só que tem um acento. Pulará, dançará, brincará, escreverá. Ok? Olha só, futuro do presente, dificilmente nós, cariocas e brasileiros, vamos utilizá-lo, né? Nós temos o péssimo hábito de formar o quê? Locuções verbais. O que são locuções verbais? Se eu perguntar assim, Rian, o que é que você vai fazer no final de semana? Galete, eu vou estudar. Olha lá, eu vou estudar. Você não formou o futuro do presente. Você formou uma proposta que vai indicar o futuro do presente através de locução verbal. O que são locuções verbais? 2 ou mais verbos com a função do verbo principal aí, não é? Qual é o certo disso? Galete, eu estudarei mais para a minha prova. Essa é a forma correta. Eu vou estudar não existe. Eu vou ficar em casa, eu vou trabalhar, eu vou assistir um filme. É muito mais difícil. Então, quando a gente fala do futuro do presente, soa como se fosse uma coisa assim, bem alienígena, né? Você nem sabe que existe, mas esta é a forma correta, né? Eu estudarei, eu assistirei um filme no cinema, eu ficarei mais um tempo em casa, eu vou ficar em casa. Vou ficar em casa, vou ficar. E aí, depois você quer chegar aquelas estruturas do tipo, eu vou ir na praia. 2 verbos expressando a mesma ação não existe. Ok? Se é o futuro do presente, brincará, estudará, pulará, escreverá, dormirá, mas futuro do pretérito é uria. Só que esse iria, ele não acontece sozinho, gente. O futuro do pretérito não acontece sozinho. Quer ver uma coisa? Se eu falar assim, Rian, você comprou o presente? Aí ele vai falar assim, Galete, eu compraria o presente se a loja estivesse aberta. Você não vai usar o futuro do pretérito sozinho nunca. Se eu falar assim, Marcos, você foi à festa? Você vai dizer assim para mim, eu iria, se não tivesse chovido tanto. Percebem? Dificilmente você vai usar o pretérito, futuro do pretérito sozinho. Estamos acompanhando? Dúvidas até aí? Bom, e o subjuntivo? O presente do subjuntivo, eu canso de falar isso para vocês, é a vogal contrária, não é? Pular, dançar, escrever. Partir.
Verbos terminados em A, E, I, você vai fazer a vogal contrária. A. Como é que é a vogal contrária? O verbo terminou em A, terminou em E, terminou em I. Dançar. Que eu... Perdão. Vai terminar a vogal contrária é que eu dance. Percebem? Dançar. Que eu dance. Partir. Que eu parto. R e E outra. Peraí, deixa eu trocar aqui. Faço direito. Vogal contrária é ir. Escrever. Que eu, a vogal contrária é A. Que eu escreva. Partir. Que eu parta. Dançar. Que eu dance. Pular. Que eu pule. Isso mesmo. Agora tá certo. Muito bem. Já ia fazer besteira, né? Vogal contrária. Se terminou em AR, você muda para E. Se terminar em I, e O, você coloca A. Dançar, que eu dance. Pular, que eu pule. Partir, que eu parta. Escrever, que eu escreva. Sempre vai trocar pela vogal contrária. Pretérito, futuro subjuntivo, pretérito do subjuntivo é o SSE. Se eu escrevesse, se tu escrevesse, percebem? Se eu dançasse. O futuro do subjuntivo é o R. Quando eu dançar, quando eu brincar, quando eu escrever. Deixa eu botar esse R direito, ficou feio, né? Ok? Futuro do subjuntivo. Imperativo. Como é que se conjuga o imperativo? Se você pegar o presente do indicativo, trocar com exceção de tu e vós, tá? E não tem a primeira pessoa, você conjuga o imperativo afirmativo. Imperativo negativo é o presente do presente do indicativo todo. Ok? Rapidinho faço um print da tela, porque eu quero fazer agora os tempos compostos das estruturas. Vou apagar, hein, gente? Vamos lá. Pode. Gustavo, sim. Gente, por alguma coisa aqui. Rian, sim. Vamos lá. Olha só, gente. Se vocês entenderam, então, que os tempos compostos são formados pelos verbos ter e haver, e vocês entenderam agora que eu fui passo a passo por cada tempo verbal, vocês não vão ter dúvidas. Por que vocês não vão ter dúvidas? Porque, olha só, para formar os tempos compostos, você precisa do verbo ter e haver. Mas espera aí, galera, eu sempre vejo o verbo ser em alguns tempos compostos. Olha só, o verbo ser, você vai ver em alguns tempos da voz passiva. Ok? Voz passiva se forma com os verbos, o verbo ser ou estar. Então presta atenção numa coisa, gente. Tempo composto formado com ter e haver
você precisa conjugar esses dois verbos nos tempos que você precisa. É isso que você precisa fazer. Por quê? Quando você vai acrescentar o próximo verbo, ele vai estar no particípio. Como é o particípio dos verbos? Para o lado escrito. Lembra? Atenção para os verbos que tem mais de um particípio, né? Brincado, ok? Então vamos ver como forma os tempos compostos com esses verbos, né, gente? Por exemplo, o pretérito perfeito do indicativo. Verbo ter. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou ela. Vou botar só isso. Aqui dá pra ver? Dá. Olha lá. O verbo é estudar. Verbo ter, pretérito perfeito. Eu tenho. Tu tens. Ele tem sem acento. Nós temos. Vós tendes. Eles ou elas. Eles ou elas têm com acento, que é o acento diferencial para a formação do plural, né? Feito isso, você conjugou uma parte dos verbos no tempos compostos. Agora, o que você vai acrescentar aqui? Você vai acrescentar o particípio do verbo escrever. Perdão, estudar. Estudado. Pronto, você conjugou o verbo no tempo composto. Qual é a dificuldade? Não mudou nada. Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado e eles ou elas têm estudado. Qual é a dificuldade? Percebem? Galera, o que eu preciso então entender dos verbos compostos? Primeira coisa, saber conjugar naqueles tempos que eu coloquei para vocês. E segundo, que você vai flexionar sempre o verbo auxiliar. É isso que você tem de fazer. Ok? Vamos para mais um verbo? Mais um tempo, perdão. Esse aqui é pretérito perfeito, ó. Vou botar aqui em cima. Pretérito perfeito. Vamos para mais um tempo. Futuro do presente. Futuro do presente. Deixa eu ver um verbo aqui, peraí. E haver, como fica? Exatamente esse, Gustavo. Vou colocar agora. Deixa eu pegar um exemplo, só um minuto. Vou botar as pessoas aqui. Peraí, gente, estou vendo só exemplos difíceis. Deixa eu pegar um exemplo fácil.
eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Tem exemplo ruim. Futuro do presente. Futuro do pretérito, futuro do presente. Ai, gente, eu nem gravo ruim. Gente, não acredito, não tem um exemplo fácil. Achei. Não tem. Futuro do presente, então. Eu havia brincado, tu havias. Já está mais que perfeito. Infinitivo. Então. Gente, eu não acho um exemplo fácil.
Só com o verbo ter. Eu terei, tu terás, ele havia. Porque no caso do verbo haver, vai depender da conjugação do verbo seguinte, se ele é pessoal ou impessoal. E aí a flexão do verbo. Para ele fazer a concordância ou não. Como eu havia falado com vocês antes. Só com o verbo ter mesmo. Vai depender do próximo verbo, se ele é pessoal ou impessoal, aí ele vai flexionar. E aí como é que ele flexiona? A ver como fica. Isso mesmo, como é que ele fica? Se ele sendo um pessoal, ele vai flexionar. As alunas haviam feito o exercício. Os meninos haviam comprado, entendeu? Os exemplos que eles dão são os mesmos. É complicado isso. Ele só vai apresentar com o verbo ter como flexão. Vou ficar devendo para vocês. Ou eu trago na próxima aula, porque eu vou pesquisar mais, porque ele só traz essa forma. Infelizmente, é verdade. Vamos pegar nossos exercícios? Peguem, por favor, gente, para eu corrigir pelo menos 3, para dar tempo. Peguem aí, vou pegar minha folha aqui. Caiu todo mundo? Achei. Caiu todo mundo mesmo? Rian, Marcos, cadê vocês? Vocês conseguiram baixar o exercício? Eu acho que travou, Cristiano. Travou não. Ah, tá. Conseguiram baixar o exercício? Ok. E até aqui, ó. Não, começou 1h30. Está sem o acesso do Classroom? O Cristiano tem que ver isso para você. Vamos fazer pelo menos um? As garotas se entreter, gente. Entretiveram, entreteram. Até que os pais se dispuseram ou dispusessem. Semana que vem só correção desses exercícios, tá? Letra C. Parabéns, Marcos. Entreteram, as garotas se entreteram. O verbo dispuser é dispusessem. Se eles dispusessem. Por que se eles dispusessem? Porque nós estamos no subjuntivo. Ok? Pretérito imperfeito do subjuntivo. E entreteram no presente do
O presente, ó, no pretérito imperfeito no indicativo. C. Juvenildo. Prevê-se ou previsse. A confusão, tá? Que se meteu, mas não raciocinou. Não se conteve ou continha. E interveio ou interviu. Ih, eu quero ver agora quem vai acertar essa. Não se conteve, interveio. Isso aí, Rian, muito bom. Quando você o ver ou vir, diga-lhe que seria melhor se ele contivesse ou contesse as despesas e repusesse ou repôsse. Essa aí tá fácil, né? Vocês vão ficar na dúvida entre B e C. Quando você ouvir, Rian, é C. Quatro. A polícia interveio no roubo e deteve ou deteu o ladrão. Acontece, né? Sempre fica a dúvida em duas, sempre está na dúvida em duas. Interviu e deteve, muito bom. 5. Se seus assessores se propuserem ou proporem a rever o caso e ele conter ou contiver suas críticas, tudo se resolverá, pois ele detém. A última tá, todas elas são certas. Não, detém com acento ou sem acento, né? Nesse caso, ele detém. É com acento. Ou é B ou é letra C. Marcos C. Foi direto, né, Marcos? Parabéns. Letra C. Quando todos se dispuser ou dispuserem, ou disporam. Tá rindo? A proporem a rever o caso, a ele contiver, detém. Propuserem. Ou é B ou é C. Letra C. Vou marcar aqui que eu parei na número 6. E aí, ou eu coloco o gabarito para vocês lá no Classroom, ou eu faço os comentários com vocês na próxima correção. Aí vocês digam o que é melhor fazer para que fique mais fácil, certo? Gente, para a próxima aula, então, a gente começa a revisar os conteúdos para os alunos que vão fazer prova, tá? Então, a gente começa do início aí, ok? Já está começando com palavras, letras, tá? A partir da próxima aula, o cronograma começa a zerar tudo de novo, ok? A gente começa revisando todos os conteúdos. E aí, se tiver algum conteúdo que você queira fazer uma revisão,
sinaliza lá na Classroom, fala com o Cristiano, que poderia me avisar, e a gente fecha isso. Certo? Obrigado pela participação de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Vou fazer uma fotinha pro meu Instagram.